Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Copa do Brasil. Jogos de ontem, terça-feira, a gente vai detalhar aqui para vocês e vamos mostrar também todos os 40 confrontos desta primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando, amigo torcedor, que nessa primeira fase são 80 times, portanto 40 confrontos e jogo único na casa do time que tem o menor ranking, ou seja, do time considerado pior, né? E esse time joga em casa, mas tem que vencer. O time visitante, o que tem o melhor ranking, tem a vantagem do empate, apesar de jogar fora, tem a vantagem do empate. É assim que se dá essa primeira fase da Copa do Brasil. Depois, na segunda fase, as 40 equipes que passarem para a segunda fase disputam novamente em jogo único também, já sorteado pela CBF, né? E aí não temos vantagem. Se terminar empatado, vai para os pênaltis. E aí na terceira fase, as 20 equipes que se classificarem para a terceira fase vão se juntar às outras 12 equipes, que são as equipes que estão disputando a Libertadores, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde, e aí nós teremos 32 equipes na terceira fase, e aí sim vai para 16, vai para 8, vai para 4, até a gente chegar na final da Copa do Brasil. Dito isto, então vamos ver então os jogos dessa primeira fase. Então, amigo torcedor, eu vou passar para vocês aqui todos os confrontos, ó. Hoje, dia 1º de março, nós teremos a maior quantidade de jogos até agora. Para vocês terem uma ideia, até hoje nós tivemos já 17 jogos. Só hoje, na quarta-feira, nós teremos 18 confrontos. O primeiro deles é esse aí, ó. Campinense recebe a equipe do Grêmio. O Grêmio joga pelo empate, né? E vai enfrentar quem? Vai enfrentar o Ferroviário. O Ferroviário que jogou ontem, portanto a gente vai falar desse jogo. Olha só, o jogo foi disputado na tarde de ontem, de terça-feira, lá em Resende, no Estádio do Trabalhador. Aos 18 minutos de jogo, Alisson de cabeça fez o primeiro gol do jogo, 1-0 para o Ferroviário. Aos 30 ainda do primeiro tempo, Ciel, ele mesmo, velho Ciel, e tá jogando muita bola ainda, ampliou para o time cearense. E no segundo tempo, o Resende melhorou muito, diminuiu com um belo gol de Igor Bolt aos 23 minutos, pressionou, mas ficou nisso. Final 2-1 para o Ferrão, que passa então para a próxima fase e espera o confronto do vencedor, o vencedor do confronto entre Campinense e Grêmio, o Grêmio jogando pelo empate. E aí na segunda fase o jogo vai ser ou em Campina Grande ou em Porto Alegre, ok? Continuando aqui, Fluminense Ponte Preta, outro jogo de ontem lá em Teresina, lá no Lindolfo Monteiro, e a Ponte Preta foi logo marcando o gol. Com 9 minutos de jogo, já vencia por 1-0, gol do zagueiro Matheus Silva. E aos 43, a Macaca ampliou. Jé tentou o chute, o zagueiro Lucão tentou cortar, mas acabou fazendo gol contra. Final do primeiro tempo, Ponte Preta 2-0. Na segunda etapa, Pablo Diego fez o terceiro aos 9 e Jé marcou o quarto aos 27. A Ponte Preta passa tranquilamente pelo Fluminense do Piauí e segue a Macaca, portanto, na segunda fase da Copa do Brasil. E a Ponte Preta vai enfrentar o vencedor do jogo de hoje entre Cordino, lá do Maranhão, e o Brasil de Pelotas. O Brasil joga pelo empate. Na segunda fase, a Ponte Preta vai jogar fora de casa, hein? Contra o Cordino ou contra o Brasil. Seguimos aqui com o jogo de hoje, olha só, teremos Caldense e Ceará, Ceará jogando pelo empate, e Princesa dos Solimões contra o Ituano jogando lá em Manaus, mas precisando só do empate. Os vencedores se enfrentam na segunda fase. Também hoje, União de Rondonópolis recebe o CRB joga pelo empate, e o Operário do Mato Grosso do Sul, o Operário lá de Campo Grande, recebe a equipe do Operário de Ponta Grossa.
O Operário de Ponta Grossa, o Fantasma, joga pelo empate. Os dois vencedores aí se enfrentam na segunda fase. Também, não, esse já é amanhã, né? Sergipe contra Botafogo, o Botafogo jogando pelo empate lá em Aracaju, e o Atlético Clube de Minas recebe a equipe do Brasiliense, o Brasiliense jogando pelo empate. Esse jogo vai ser hoje, os vencedores se enfrentam na segunda fase. Continuando aqui, nós já falamos desses jogos que aconteceram na semana passada, né? Quem quiser mais detalhes pode ver os vídeos anteriores. O São Luís venceu o Juventude era o favorito, mas o São Luís conseguiu a vitória e passa então para a segunda fase. Também a semana passada, nós já falamos desse jogo, o Remo venceu o Vitória lá do Espírito Santo e também passou, portanto, Remo e São Luís, confronto definido da segunda fase. Esse jogo vai ser em Belém, tá? Vantagem do Remo aí, porque esse jogo vai ser em Belém na segunda fase. Só lembrando, se terminar empatado, aí sim vai para os pênaltis. Continuando aqui, hoje teremos o Asa enfrentando a equipe do Goiás, o Goiás jogando pelo empate, e amanhã Águia de Marabá recebe a equipe do Botafogo da Paraíba. O Botafogo joga pelo empate, os vencedores se enfrentam na segunda fase. Continuando, ainda hoje, Tunaluso contra CSA, o CSA joga fora de casa, mas tem a vantagem do empate, e o vencedor vai enfrentar a equipe do Brusque, que a semana passada foi até Marília e venceu por 3-0. Portanto, o vencedor de Tunaluso e CSA pega a equipe do Brusque na segunda fase. Continuamos com Tocantinópolis e América Mineiro. Esse jogo foi realizado ontem, terça-feira, e a gente fala dele agora, ó. Partida realizada lá na cidade de Tocantinópolis, mas quem marcou primeiro foi o Coelho, logo aos 9 minutos de jogo. O Wellington Paulista, aquele mesmo, cobrando pênalti, fez a América 1-0. Aí acabou a energia no estádio, o jogo ficou paralisado por quase 1h30, aí retornou e o primeiro tempo terminou mesmo 1-0 para o América. O segundo tempo mal começou e o Verdão empatou o jogo, 2 minutos e Chico Bala guardou dele 1-1. E assim seguiu até o final. O América passa para a próxima fase, beneficiado aí pelo regulamento que dá à equipe com melhor ranking o direito de empatar jogando aí fora de casa. Portanto, o América passa aí para a próxima fase. E vai enfrentar quem? O América vai enfrentar o Santa Cruz, que também jogou ontem. Vamos falar desse jogo aqui, ó. Emoção também lá em Governador Valadares. Quase deu para a equipe do Democrata. O time da casa saiu na frente com gol de pênalti marcado por Gabriel Vieira aos 47 do primeiro tempo. Pênalti, por sinal, bem duvidoso. Olha, amigo torcedor, não foi pênalti, né? Quem viu o lance viu ali que não foi pênalti. O jogador se jogou e o árbitro foi na dele, marcou o pênalti. Não temos VAR nessa fase aí da Copa do Brasil e o Democrata fez 1-0. Esse foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, o Democrata segurou a pressão, estava com a classificação nas mãos, só que aos 49, já no finzinho da partida, Pipico de cabeça empatou o jogo para o Santa Cruz, gol que mudou tudo, dando a classificação para o time pernambucano, que tinha a vantagem do empate e, portanto, o Santa Cruz passa para a próxima fase, enfrenta o América Mineiro em Minas Gerais, hein? Tarefa difícil para o Santa Cruz, grande jogo aí da segunda fase. Continuamos aqui com a Marcílio Dias e Chapecoense. Esse foi o jogo de abertura da Copa do Brasil na semana passada. O Marcílio Dias surpreendeu e venceu a Chapecoense, que era favorita aí. Passa, portanto, o Marcílio Dias, pega o vencedor do jogo de amanhã entre Maringá e Sampaio Correia na segunda fase.
Continuamos com Jacuipense e Bahia, jogo de hoje, né? As duas equipes do estado da Bahia. E também hoje Camboriú contra Manaus, lá em Camboriú. Os vencedores se enfrentam então na segunda fase. Passamos aqui para falar de Humaitá e Coritiba. Esse jogo a gente já falou no vídeo anterior. Coritiba passou com tranquilidade pelo Humaitá. 3-0, Coritiba classificado, vai pegar o vencedor desse confronto de amanhã, quinta-feira, entre Real Ariquemes e Criciúma, jogo lá em Rondônia, mas o Criciúma tem a vantagem do empate. Quem vencer então vai a Curitiba jogar contra a equipe do Coxa. Mais um confronto, hoje Atlético de Alagoinhas contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense precisando empatar e o vencedor vai enfrentar a equipe do Volta Redonda, que venceu na semana passada a equipe do Falcon e se classificou. Real Noroeste e Vila Nova, mais um jogo de ontem, mais um empate em 1-1 em Águia Branca, no Espírito Santo. Foi esse jogo, um jogo parecido com o jogo lá do Democrata com o Santa Cruz. O primeiro tempo terminou 0-0, com 1 minuto do segundo tempo, o Real Noroeste marcou com Dudu Pedrotti, aproveitando uma falha do time do Vila Nova. Esse resultado dava, portanto, a classificação para o time capixaba. Mas aos 20 minutos, já do segundo tempo, né, o Vila Nova empatou, Lourenço foi quem marcou, final 1-1, Vila Nova passa, portanto, para a segunda fase. E aí o Vila Nova vai enfrentar o vencedor desse jogão de hoje entre São Bernardo e Náutico. O Náutico precisa... o Náutico, na verdade, joga pelo empate, mas o São Bernardo, olha, é um dos melhores times do Campeonato Paulista, tá muito forte e joga em casa. Interessantíssimo esse confronto que teremos hoje, hein? Lá na cidade de São Bernardo. O Náutico jogando pelo empate. Então quem passar enfrenta o Vila Nova e vai ter até a vantagem na segunda fase de jogar em casa, ou São Bernardo ou Náutico. Continuamos aqui para falar que hoje tem Bahia de Feira contra RB Bragantino, jogo lá em Feira de Santana. É difícil a missão do Bahia, jogando contra a boa equipe do RB Bragantino, que joga pelo empate. O vencedor vai pegar a equipe do Ipiranga, que empatou contra o São Francisco na semana passada e já está classificado. Continuando aqui, a gente já falou desse jogo que foi a semana passada, o Vasco passou com facilidade pelo trem e aguarda, portanto, o vencedor do jogo de hoje entre Tum Tum e ABC. O Vasco joga a segunda fase em casa. Ceilândia e Santos. O Santos passou pelo Ceilândia na semana passada e espera aí o vencedor desse confronto entre o Iguatu e o América de Natal. O América jogando pelo empate e na segunda fase o Santos joga em casa. Hoje tem Retrô e Avaí, jogo lá em Recife, e o Avaí jogando pelo empate vai jogar. O vencedor desse confronto vai enfrentar a equipe do Tombense, que na semana passada empatou em 0-0 com o Caucaia e conseguiu a sua classificação também. São Raimundo surpreendeu todo mundo e venceu o Cuiabá, eliminou uma equipe da Série A, né? O São Raimundo lá de Roraima, o Mundão, e agora espera o vencedor desse confronto de hoje entre Parnaíba e Botafogo de Ribeirão Preto. Espera então o São Raimundo para jogar a segunda fase com um desses dois times. Nova Iguaçu e Vitória jogam hoje. O Vitória tem a vantagem do empate e o vencedor desse confronto joga contra o Nova Mutum, que surpreendentemente venceu a equipe do Londrina e conseguiu a classificação. Tá aí, ó, o Nova Mutum na segunda fase vai jogar ou no Rio de Janeiro ou lá na Bahia contra Nova Iguaçu ou Vitória. Tá aí, amigo torcedor, os confrontos, os 40 confrontos dessa Copa do Brasil. Até agora nós tivemos 17 jogos, 46 gols, uma média de 2,71 por jogo.
tivemos 17 jogos, hein? Tivemos jogos na quarta-feira passada, na quinta, na sexta, tivemos jogos ontem e agora hoje, quarta-feira, dia 1º, nós teremos 18 jogos, mais que o dobro dos jogos que já tivemos, né? E aí na quinta-feira os jogos restantes dessa primeira fase. É interessante que nessa primeira fase, como os times de melhor ranking jogam fora de casa, os times visitantes marcaram mais gols do que os mandantes, ó, 65% contra 35% aí, os visitantes marcando muito mais gols, quase o dobro também. E é isso então, amigo torcedor, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que eu tenha passado informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, por favor, amigo torcedor, deixa o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube para que mais pessoas possam ver este vídeo também. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, faça parte do nosso time, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, você pode participar, pode mandar aí a sua mensagem que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.